Muito bem, meus amores, nós vamos continuar essa linda história de Noemi e Ruth, e as coisas estão dando muito certo para elas duas, tudo isso por causa da fidelidade destas duas mulheres. E eu quero já adiantar uma coisa muito importante para vocês: Ruth vai se casar, isso mesmo. Deus não deixou a vida delas daquela forma, como elas estavam desamparadas, mas além de restaurar, restituir aquilo que elas haviam perdido, Deus deu-lhes uma nova família, e é isso que nós vamos começar a ver hoje a partir do capítulo 3. Então, se você perdeu alguma parte dessa história, deste livro maravilhoso que nos ensina muito a respeito da descendência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou deixar na descrição deste vídeo os vídeos anteriores a este. Mas você pode também se inscrever no canal e você pode ter acesso a todos os vídeos, a todas as mensagens que estão sendo postadas aqui de todo o coração para abençoar a tua vida. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora, se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho, será muito importante para que o nosso canal cresça e para que ele atinja o seu objetivo, que é alcançar muitas mulheres. Além de mim e de você, muitas outras precisam ouvir esta mensagem e precisam ser também alcançadas pelo amor do nosso Deus. Vamos agora para a história de Ruth e Noemi. Nós vamos agora adentrar, minhas queridas, no capítulo 3, e nesse capítulo 3, Noemi e Ruth estão muito felizes por tudo aquilo que está acontecendo. Ruth está trabalhando lá nos campos do grande fazendeiro Boaz, e elas já sabem que ele é o parente remidor. Como eu expliquei da outra vez, o parente remidor, na lei judaica, era aquele que poderia tomar conta, ou seja, casar-se com a viúva daquele parente mais próximo para poder dar-lhe descendência, e não só por isso, para cuidar daquela família e fazer com que o nome daquela família, que naquela época era muito importante, fosse perpetuado. Então, o parente, ele tinha a sua linhagem de substituição, não é? Ou seja, o parente mais próximo, ele poderia tomar a mulher daquele que faleceu, do parente falecido, e então casar-se com ela, tomar conta dela e, inclusive, tomar posse de todos os bens que, de qualquer forma, de alguma forma, o falecido havia deixado. Então, Noemi ficou muito feliz por saber que Boaz era um parente remidor. E ela deu um conselho importante para Ruth. Ela disse: olha, minha filha, esta é a oportunidade que Deus está nos dando. Ela acreditou que Deus estava ali respondendo às suas orações, que Deus estava trazendo um novo começo, uma nova esperança de vida para elas, não é? E ela então começou a orientar a Ruth. E ela disse assim: olha, minha filha, você hoje vai fazer o seguinte: você vai participar, como sempre estava acontecendo, do jantar com Boaz, e você estará próxima dele, mas não se dará a conhecer a ele antes do que eu vou lhe dizer. E depois eu vou falar com vocês o que quer dizer essa palavra conhecer na Bíblia, no termo bíblico. E então ela disse: ele vai comer, ele vai beber, vai ficar satisfeito, e você não se chegará perto dele. No entanto, você vai ficar muito atenta para saber onde é que ele vai pousar, onde é que ele vai repousar, onde ele vai dormir, onde fica os aposentos deste homem. Preste atenção. E depois que ele for dormir, o que vai acontecer? Você vai se chegar àquele lugar, lhe descobrir os pés, e ali você vai se deitar aos pés da cama dele. Veja bem, você deve estar achando isso muito estranho. Poxa, mas como a Bíblia dá esse conselho, né? Como é isso? As pessoas não se casavam naquela época, ela não deveria se casar primeiro com Boaz para se dar a conhecer? Isso eu quero explicar para vocês. É muito pertinente uma explicação. Conhecer na Bíblia é justamente isso, é ter uma vida íntima, é ter relações íntimas, né? Muitas vezes esse termo casar não aparecia na Bíblia, nos termos bíblicos, nos relacionamentos, no Antigo Testamento. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Isaac
entrou na sua tenda, né, no dia que a família fez aquela reunião para o casamento deles, que o termo não era casamento, mas era aquela união, o casamento se dava dessa forma. E então Isaac entrou na sua tenda, na tenda da sua mãe, e ali conheceu a sua mulher. Então, conhecer era realmente este momento que representava o casamento naquela época. Nós precisamos lembrar que naquela época não tinha o cartório de registro civil, né? Naquela época as leis ainda não estavam instituídas de forma que essas coisas fossem documentadas. No entanto, havia um respeito de todas as pessoas que faziam parte daquela família, que reconheciam aquela união como um casamento, porque aquelas duas pessoas, elas passavam a se respeitar como marido e como mulher. A partir daquele momento, daquela união, essas pessoas ficavam juntas, esse homem e esta mulher, eles se respeitavam como reservados um para o outro, e assim havia então aquele compromisso, aquela aliança que era feita, e isso era o casamento. A palavra de Deus diz lá em Romanos, ainda falando sobre esse tipo de união, Romanos no capítulo 13, que as autoridades terrestres, elas foram instituídas por Deus. Hoje nós temos o juiz de paz, hoje nós temos o pastor, temos o padre, a autoridade eclesiástica que pode abençoar um homem e uma mulher, e ali então é respeitado este casamento segundo as leis civis. Essas leis civis, elas foram instituídas posteriormente. Então hoje, para que um casamento seja respeitado pela sociedade, é importante, né, para que ele seja oficial, que haja o termo de casamento civil, que haja a bênção, ou numa igreja, né, num templo, onde quer que seja, ali é dada a bênção para que as testemunhas presentes, que geralmente são os pais, a família, os amigos, né, os conhecidos, tanto daquele homem como da mulher, possam testemunhar que eles fizeram uma aliança, não é? Uma aliança, e que estão prometendo, fazendo os votos de estarem juntos e viverem juntos para sempre, até que a morte separe. Geralmente este é o voto do casamento, não é? Então, isso não havia naquela época. Simplesmente a sociedade, de alguma forma, era feita uma festa de casamento, tanto é que Jesus, ele foi convidado para uma festa de casamento. Naquela ocasião, quando ele transformou a água em vinho, era uma festa de casamento. Então, essa festa de casamento, ela era feita perante as testemunhas, porque uma união, ela só é válida se ela tiver as testemunhas, e isso era, com certeza, respeitado também naquela época. Muito bem. Noemi disse para que Ruth fizesse dessa forma, e Ruth fez exatamente assim. Ela diz aqui no capítulo 3, no verso 5, tudo quanto me disseres farei. E ela realmente fez isso, né? Vendo que Boaz havia se deitado, diz aqui no verso 7, foi também se deitar, de mansinho chegou, descobriu-lhe os pés e se deitou. E olha só o que aconteceu, veja bem. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que a mulher estava deitada aos seus pés. E ele disse, quem é você? Ela disse, eu sou Ruth. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o parente remidor. Então, veja que foi se deitar ali, mas havia um respeito, porque eles ainda não tinham feito essa união perante aquelas testemunhas, que era essa forma do casamento, para que pudessem conhecer um ao outro, né? Tanto é que Noemi disse, olha, não se dê a conhecer ao homem, enquanto ele não te falar, porque tudo que ele te falar, você fará. Então foi uma orientação de Deus mesmo que Noemi deu para Ruth. E o que o Boaz falou? Quando Ruth disse assim, estende a aba. O que era estender a aba? Era como se fosse na época o rei estender o cetro, né? Ou seja, me dê a autorização para que eu fique aqui, para que eu seja a sua esposa, né? Porque você é o parente remidor. Você pode se casar comigo, você pode me remir, você pode me assumir, você pode me resgatar como sua esposa, né? No entanto, Boaz disse não. Há um outro, né, que está em primeiro lugar na linhagem,
que é o remidor. Então, pela manhã, você pode ficar aqui, nada vai acontecer. Pela manhã, nós vamos falar com este remidor. Se ele quiser remir você, tudo bem, não é? Mas se ele não quiser, então remir-te-lhe-ei, ou seja, eu farei isso, né? E aconteceu que, terminando aquela noite, chegando pela manhã, o Boaz não quis despedir a Ruth de qualquer forma, e a Bíblia diz aqui no finalzinho do capítulo 3, que ele disse, olha, me dê aí as vestes que você tem, né? Que naquela época eram muito pano, umas vestes grandes, né? Largas. E disse assim, me dá, e ele mediu 6 medidas de cevada e colocou neste pano. E ela então foi à cidade, chegou até a sua sogra e disse à sogra, o que você trouxe, meu filho? O que foi que aconteceu? Ela contou tudo o que havia acontecido e ainda disse mais, ele mandou que eu trouxesse estas 6 medidas de cevada, porque disse a mim, não vás vazia para a tua sogra, né? Porque ela também havia contado a ele tudo aquilo que a sogra havia orientado ela a fazer. Então foi uma conversa aberta, né? E tudo estava muito bem explicado das duas partes. Mas preste atenção agora o que foi que Noemi respondeu para Ruth. Ela disse, olha, sossega, fica tranquila, está lá no capítulo 3, no verso 18, né? Fica tranquila, até que saibais como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua esse negócio. Então, a Noemi, ela estava certa no seu coração da obra que Deus estava fazendo, né, na vida delas. E ela tinha certeza que aquela era a pessoa que iria tomar conta delas, assumi-las, né, dar um destino à vida delas. Era a pessoa que Deus havia enviado para que elas pudessem prosseguir a vida delas e ter a restauração, a restituição da sua família. A Ruth disse, minha filha, sossega o teu coração, não fica preocupada, porque aquele homem não descansará enquanto ele não terminar este negócio. Este aqui é o finalzinho do capítulo 3, e como existem muitos detalhes, eu gostaria de pedir a você que você fizesse uma leitura, né? Hoje, domingo, capítulo 3, né? São apenas 18 versículos, é muito rápido para ler, mas é muito interessante, porque você verá essa trajetória. E essa trajetória, minha amiga, minha irmã, ela tem um final maravilhoso. Veja que essas mulheres, elas não se desesperaram, elas não foram diante de outras pessoas. Por exemplo, a Ruth, quando você lê o capítulo 3, você verá que o Boaz falou isso para ela. Ele disse, olha, você é uma mulher virtuosa, todos sabem aqui que você é uma mulher virtuosa, porque você poderia ter ficado ou ter se interessado por qualquer homem aqui, né? Porque ali na fazenda tinham várias pessoas, naquela cidade onde ela estava tinham muitos homens poderosos, tanto é que ele disse, tanto pobres quanto ricos, mas você decidiu ser fiel àquele que é o remidor, que era ele, e também aquele parente que estava em primeiro lugar na linhagem. No capítulo 4, nós vamos ver a conclusão dessa história. Né? O que vai acontecer? Será que o Boaz vai se casar com a Ruth? Ou será que é o parente que está em primeiro lugar na linhagem que vai querer tomar esta família, né? Noemi, Ruth e também toda a posse dos falecidos? Ou o que é que vai acontecer? Então, nós vamos encerrar, não é? Na terça-feira, no próximo vídeo, essa história maravilhosa. Mas eu não quero que você perca, não, porque eu quero adiantar uma coisa importante. A Ruth, ela se tornou uma pessoa importante na história bíblica. Na verdade, ela passou a fazer parte na linhagem e descendência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo por causa da sua fé, da sua coragem, da sua determinação, da sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Ela abriu mão de tudo, da sua parentela, dos seus familiares,
da sua cultura, da sua terra, mas ela permaneceu indo em direção àquilo que Deus estava lhe mostrando, aquilo que havia no coração dela. E ela permaneceu fiel, ajudando aquela mulher, não é? Sendo firme e forte no seu trabalho, e Deus a honrou. Assim Deus faz. A palavra de Deus diz que Deus não desampara nenhum daqueles que o buscam, não é? O Senhor não desampara nenhum daqueles que o buscam, e tudo concorre para o bem daquelas que amam a Deus. Então vai ser muito importante nós terminarmos este livro, essa história linda, e eu quero convidar você para não perder o próximo vídeo, para que nós possamos nos regozijar no final dessa história. Você vai ver que desfecho maravilhoso, interessante, e como Deus faz a obra completa. Então, até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui neste canal nós estamos falando sobre o livro de Ruth, uma mensagem para mulheres, mas toda a nossa trajetória aqui neste canal será para falar às mulheres o valor que Deus deu a ela. Eu quero que você entenda, eu quero que você perceba, eu quero que você saiba o quanto Deus te ama e o quanto Ele pode te ajudar com estas palavras, com esta receita de vida que Ele deixou para cada uma de nós, tá bom? Então se inscreva no canal, não deixe de curtir. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like e compartilhe com aquela mulher que você ama, com aquela amiga que você estima, que eu tenho certeza que isso vai ajudá-la muito, tá bom? Grande beijo, abraço, bem apertado no seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.